Você sabia que a sexualidade é abordada de diversas formas no romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo? Então, a representação de personagens homoafetivos e não heteronormativos e o desenvolvimento sexual de uma personagem feminina e a relação entre a sexualidade e a união entre amantes. Meu nome é Renata Kelly e esse é o canal Filosofia, Arte e Literatura. Aqui nós pegamos toda a arte disponível no planeta e fazemos um parâmetro de reflexão para as nossas vidas com finalidade do nosso desenvolvimento pessoal. Se você é uma pessoa que é amante de arte e literatura, você está no lugar certo. Por exemplo, literário, o romance ele apresenta personagens como a Pombinha, Leonice, o Albino e a Leandra, que são homoafetivos e não heteronormativos no caso. Também o romance ele apresenta a personagem Pombinha que passa de impúbere a prostituta e tem relações também libidinosas com outra mulher. Também o romance ele apresenta a união entre a Rita Baiana e o Jerônimo, que se caracterizam pela sinceridade e pela permanência da união. Então, literário, O Cortiço é um romance de crítica social do século XIX, ambientado no Rio de Janeiro, que trata de temas como a exploração humana, a desonestidade e o crime. A obra foi escrita no contexto do naturalismo, que foi um movimento que abriu espaço para a representação LGBT na literatura brasileira. E aí, tá gostando do vídeo literário? Então, eu vou te pedir para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Curta, comente, compartilhe para que você ajude esse canal a chegar em mais pessoas e que nós possamos usar a arte como instrumento de reflexão e desenvolvimento pessoal. O naturalismo foi o primeiro movimento que abriu espaço para uma incipiente representação LGBT na literatura brasileira, mais especificamente O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. É um clássico romance de crítica social do século XIX que apresenta uma gama de personagens homoafetivas e não heteronormativas. Pombinha, Leonice, Albino e Leandra. Esse trabalho ele pretende analisar a construção desses personagens pelo autor, avaliando a forma como as suas características físicas e comportamentais são apresentadas, seus papéis social dentro do micro-universo da narrativa, a natureza das relações sexuais e amorosas e correspondência dessas representações com a realidade das pessoas LGBTs, especialmente de gênero feminino, e os reflexos do olhar masculino, male gaze, na construção desses tipos sociais a partir da premissa do olhar científico realista. Então, pretende-se ainda observar brevemente como a demonstração de poder de personagens femininas não heteronormativas foi retratada e a sua associação estereotipada à sexualidade delas. Então, o enredo de O Cortiço passa pela história de João Romão, que busca a qualquer custo enriquecer e ascender socialmente. Então, ele é dono de uma venda, de uma pedreira e do cortiço no qual vivem os personagens que conhecemos durante a leitura. Então, as casinhas simples do cortiço são, em sua maioria, alugadas pelos trabalhadores da pedreira, os quais, por sua vez, fazem suas compras na venda. Então, detentor desse monopólio, João Romão ele consegue enriquecer rapidamente. Então, com esse objetivo do enriquecimento, que se torna uma obsessão, o personagem também economiza tudo que recebe e explora pessoas sem escrúpulos. Então, um exemplo disso é a história da sua amante, que é a Bertoleza, que era uma escrava fugida, para quem João Romão falsifica um documento de alforria.
Então, em vez de, com isso, conquistar a liberdade, porém, a Bertoleza passa a ser explorada pelo próprio João Romão. Então, ela trabalha para ele todos os dias sem descanso. Outro espaço no qual o livro se passa é o rico sobrado do Miranda, que era um comerciante de muito prestígio social. Então, tal sobrado se localiza ao lado do cortiço, o que explicita a gritante desigualdade social do Rio de Janeiro em período de urbanização. Então, conforme João Romão enriquece, Miranda considera oferecer-lhe a mão da sua filha Zulmira em casamento. Então, isso faria com que ele cumprisse seu objetivo de atingir um patamar superior na hierarquia social, para além da ascensão econômica. Então, a Bertoleza, porém, não aceita que João Romão a descarte e se case com outra mulher. Para se livrar dela, então, Romão denuncia a Bertoleza como escrava fugida e o seu verdadeiro dono aparece para colocá-la novamente no cativeiro. Desesperada, então, ela se mata. Vários episódios de diferentes moradores do cortiço são contados de forma intercalada com esse enredo, que envolve a busca de João Romão pela ascensão social e econômica. Para esses moradores, a luta pela sobrevivência é muito mais difícil. Então, a partir das histórias desses personagens, o autor defende sua tese naturalista, segundo a qual o meio em que a pessoa está inserida molda os seus comportamentos. Um exemplo disso é a vida do Jerônimo, que é um operário português que trabalha na pedreira. Quando ele chega ao cortiço, Jerônimo é uma pessoa honesta, trabalhadora, disciplinada e também moralmente admirável. É casado com uma moça também portuguesa de nome Piedade e com quem ele tem uma filhinha. Ao se expor ao ambiente de degradação do cortiço, porém, ele se transforma. Ele se apaixona pela Rita, baiana, descrita como sensual. Por ela, o Jerônimo deixa a família e chega até mesmo a cometer um assassinato. Outro caso de degradação através do meio é a história da Pombinha. No início da narrativa, ela é uma moça culta e inocente que aguarda a primeira menstruação para que possa se casar. Seduzida pela prostituta Leone, ela foge para viver com a amante e também se torna uma prostituta. Então, o próprio cortiço, personagem principal do livro, também evolui juntamente com a evolução social do seu dono João Romão. Durante a história, ele passa por reformas e a sua aparência e estrutura tornam-se assim mais agradáveis. Aqueles que nele passam a morar, consequentemente, são mais ordeiros e de um nível social superior. Então, assim, os personagens pobres e degradados que conhecemos se mudam para outro cortiço de estrutura inferior. Com isso, ao final, o Aloysio Azevedo tenta provar que a lei do mais forte é a que predomina naquela estrutura social. E aí, literário, gostou do vídeo? Eu espero de coração que ele tenha agregado valor para você em termos de conhecimento ou para fazer alguma prova de literatura, para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, enfim. Então, mais uma vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente aqui se você concorda com essa interpretação, se você já leu esse livro. Te estimulo a ler, tá? Ler faz toda a diferença na nossa vida, agrega valor, traz fluência verbal, tá? Então, um beijo e até a próxima!